humano, você tá falando, né? Material humano. O meu ponto é, realmente, não tô dizendo, a direção impacta demais. Você tem razão, PDV. O ambiente de trabalho, tudo. Olha o time do Juventude. Gabriel no gol. João Lucas, Danilo, Zé Marcos e Alan Ruschel. Que Alan Ruschel é um, cara, não sei descrever o que é Alan Ruschel, ser humano e jogador. Oyama, Dudu Vieira chegou agora. Barbosa é um cara emprestado pelo Santos, bom jogador. Nenê, 43 anos. E fazendo seus golzinhos. 43 anos, detalhes Cara, que o PDV falou, Nenê, protegendo a bola, ninguém tira a bola do cara. O Nenê jogaria, Eric o Nenê e seria Carrilho. 10 e faixa nesse time do Corinthians. Então, Eric Carrilho, esse é o meu ponto. Um time do nível do Corinthians, e eu não quero comparar com o Juventude, um time do nível do Corinthians, que teve Tite, que teve Vanderlei Luxemburgo, que teve o quê? Vou trabalhar aqui recentemente, com treinadores que conquistaram. Até o Antônio Lopes, lá atrás, ganhava coisa. Eu devo estar esquecendo alguém aqui. Jair Ventura foi pra final da Copa do Brasil, né, também. Mas teve treinadores que conseguiam fazer algo, que teve Carille, enfim. Não pode sofrer tanto depois. Depois do Carille, o Corinthians não acertou um treinador, com exceção do VP, que acertou até ele falar aquela Da bobagem, sogra. mas em campo. Mas, ô Martelli, eu entendo o que você tá falando, entendo o que o PDV também diz sobre essa questão diretiva, mas não existe um time com o Garro que cria tantas oportunidades e esse ataque não faz nada. Todos os jogos do Corinthians a gente vê pelo menos uma ou duas boas oportunidades de gol, e o ataque do Corinthians não funciona. Então não dá também pra gente colocar toda a culpa em cima do Ramon Dias, porque a gente também tá vendo que Yuri Alberto, Pedro Raul e o Romero, eles também não funcionam nesse ataque do Corinthians. As oportunidades, elas são criadas. E ontem, se não fosse o Hugo Souza, tinha sido 4-1, porque ele salvou 2 vezes o Corinthians ontem de chances claras do Falhou no Juventude. gol? Eu acho que falhou, só que tem um outro ponto aqui. No segundo gol do Juventude, tinham 7 caras do Corinthians na área e 2 do Juventude. Então, assim, também teve um atrapalho ali dos jogadores que... Gabi. Oi. Não, é só pra completar o que você tá falando e até estimular o debate aqui, porque quando o Antônio Oliveira saiu do Corinthians, ele vinha ali de 13 jogos no Brasileiro sem nenhuma vitória, né? E até aqui o Ramon Dias tem justamente 13 jogos, tem 3 vitórias, ao contrário daquele começo do Antônio Oliveira no Brasileirão, 6 empates e 4 derrotas. Só que nos últimos 11 jogos foi apenas uma vitória. Então, assim, você vê, o retrospecto, os números quase que se repetem. O Ramon Dias tem números melhores, mas eles quase que se repetem. Ou seja, entra técnico, sai técnico. Eu acho que o Ramon Dias mudou um pouco, o time briga mais, compete mais do que competia com o Antônio Oliveira, mas Um tempo ainda só, assim, né, Grela? um tempo. Ontem nem isso, né? Mas assim, os números são bem parecidos. São melhores do que o Antônio Oliveira, o Ramon, mas ainda assim é difícil. 13 jogos, 4 derrotas, 6 empates no Brasileirão. Só no Brasileirão são 2 vitórias. E vai pegar a pedreira agora, vai pegar um Flamengo que mesmo desfalcado, porque a gente entra nessa questão de que não vai ter o Michael, não tem De La Cruz, mas aí o Pedro pode voltar pra esse jogo contra esses caras o que Corinthians. chegaram aí, dependendo. Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Então, assim, aí depois do Flamengo tem o Botafogo, Atlético Goianiense, que aí não é um confronto. Dependendo do que acontecer nas próximas 2 rodadas, né? Pode ser um confronto direto. E aí depois você tem o São Paulo. O São Paulo que ainda assim briga pelo G4, por que não pelo título do Campeonato Brasileiro? Então, ainda assim, o Corinthians vai enfrentar 4 jogos difíceis, sem ter certeza do que ainda pode acontecer, com problema com treinador, problema com direção. Então, é insalubre o Corinthians. O Corinthians vai cair. Eu digo isso desde o jogo Você foi um dos primeiros. Cuiabá. Eu achei que não ia. É uma matemática. O Corinthians vai cair. E se não cair, eu digo Por assim, tudo. eu tenho uma visão que é assim, essa questão que vocês estão falando do centroavante, do atacante que o Corinthians marca gol, é verdade. Mas, pô, cara, se a gente tá no programa aqui, toda vez que o PDV, enfim, vai abrir a boca pra falar, ele gagueja, concorda comigo que daqui a um mês eu vou falar, pô, PDV? Como assim? Né? Não fala assim, porque no começo eu gaguejava. Não, mas tudo bem. Mas você entendeu? Eu Sim. vou citar um exemplo. Pô, você gaguejou uma semana ali. Pô, beleza, passou, melhorou, ok. Cara, você tá um mês gaguejando no ar, você vai chegar e falar, gente, a gente precisa mudar alguma coisa. Trabalhar com uma pessoa a menos, ou enfim, mudar algum esquema. É a mesma coisa num time de futebol. Não tá funcionando com o centroavante? Pô, às vezes tenta, sei lá, Romero e Thales Magno, no PDV estão te chamando. Tenta Romero enfim, só Romero de centroavante. O Criciúma às vezes joga Bolazier de centroavante, sei lá. São coisas pra gente avaliar. O Corinthians domingo pega o Flamengo. Pra mim é o seguinte, se vencer o Flamengo... Não vai, cara. Se vencer o Flamengo, o Corinthians ainda tem chances de não cair.
Isso na minha visão, não é matemática. Ainda tem chances de se livrar. E vai ser ali faltando 2 rodadas. Se não ganhar contra o Flamengo, o Corinthians caiu. Cara, mas é muito difícil ganhar do Flamengo. É muito difícil. Muito É difícil. Não vai O acontecer. Flamengo desfalcado é muito melhor. Não vai acontecer. Deixa eu falar